Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor, canal de estudos bíblicos, né? Contexto teológico, aplicação prática, né? Conhecer a palavra de Deus é sempre a melhor forma de entender a vida, né? Hoje vamos continuar o estudo do livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos ou 150 salmos, né? Vamos estudar do Salmo 91 ao Salmo 95. O Salmo 91 ele é muito emblemático, né? É quase que as pessoas pronunciam isso como diz, como um manto, como um mantra, né? Como alguma coisa assim. E às vezes a gente vai na casa das pessoas, está lá aberto no Salmo 91, né? E por que isso? Porque isso é um salmo de confiança. Ele é um salmo de confiança. Não se sabe de quem é a autoria do salmo, ninguém não se sabe. É um testemunho, na verdade, da segurança dos que confiam em Deus. Ele abre assim: aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode dizer ao Senhor: tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E aqui você vê aqui que é uma declaração de confiança. E tem uma segunda parte que fala dos perigos. Ele o livrará do laço do caçador, do veneno mortal, te cobrirá com as penas sobre as tuas asas, você encontrará refúgio, né? A primeira parte é a parte que declara confiança. A segunda parte está livrando dos perigos, né? E a última parte, ele fala, o salmista fala, ele clamará a mim, e aí está falando, Deus falando, ele clamará a mim e eu lhe direi, e darei resposta, na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Na verdade, aqui isso aqui mostra a salvação, mas também é um contexto, se você pensar direitinho, é um contexto de testemunha, mas a salvação da humanidade é Jesus Cristo. Pode estar se referindo a Jesus Cristo nesse contexto. O Salmo 92, ele é um salmo alegre. Como está escrito, é um salmo, é um cântico para o dia de sábado. Por que sábado? Porque sábado, no contexto do judaísmo, o Shabá é o dia de descanso, né? Foi ordenado por Deus aos judeus, presta atenção, aos judeus, o cristianismo, como falam muitos muitos aí falam que o cristianismo o dia é o domingo, muito em função da ressurreição, mas isso não quer dizer que o sábado esteja incorreto. O sábado foi correto, foi dado por Deus como ordenança para os judeus no judaísmo. E qual foi o objetivo do sábado? Qual foi o objetivo do sábado? Para que o povo hebreu se lembrasse dos tempos de escravidão em que não havia descanso dia nenhum. Então, o sábado é dedicado para a adoração do Senhor. Por isso, esse cântico, né, esse salmo, é para o dia de sábado, como está escrito. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som de lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com teus feitos, as obras de tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Essa é uma primeira parte, né? Louvor e de alegria mesmo. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e florescem, todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Aqui coloca aquela questão novamente do Salmo 1, né? O malfeitor, o ímpio, né? O impiedoso, e o que busca a justiça de Deus, né? E realmente, ele coloca, encerrando o Salmo, ele é a minha rocha, Deus é a minha rocha, nele não há injustiça, porque a justiça do Senhor, ela não pode ser comparada, nem podemos sequer imaginar como é, porque somos humanos, né? Mas a gente
tem várias expressões de justiça, como por exemplo, Tiago fala na carta dele, visitar órfãos e os necessitados. Isso é uma forma de justiça, isso é um proceder do ser humano cristão. Isso é um proceder do ser humano. Todos deveríamos ser assim, né? O Salmo 93 também é um salmo para a gente refletir muito. E eu, particularmente, quando leio esse salmo, me lembra o começo, lá em Gênesis. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abala. O teu trono estará firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Meu irmão, minha irmã, a gente vê toda a Terra, toda a construção da planeta Terra, as leis físicas e biológicas são imutáveis, elas não mudam, estão aí. A Terra é sustentada, nós somos sustentados pelo poder, pela majestade de Deus. Lá quando Deus criou o ser humano, né, em 3 dias ele preenche, em 3 dias ele deu forma à Terra, em 3 dias ele preencheu. E a gente vê o ser humano lá desde sempre, né, até a queda. E desde a queda Deus tem sustentado todos os seres humanos, o planeta e tudo, que foi um evento cosmológico, né? A queda. E é interessante observar que o ser humano foi criado inocente no sentido de não ter pecado, com livre-arbítrio, e com inteligência e com poder de escolha, né? É interessante a gente observar isso e pensar que o quanto foi perdido, mas o quanto Deus é misericordioso e nos mandou Jesus Cristo para que fôssemos salvos, resgatados da condenação do pecado, né? E saber refletir na majestade do Senhor, que é o Senhor quem sustenta toda a vida e toda a estrutura da terra. O ser humano não tem poder nenhum para sustentar, nem é capaz de entender todas as leis físicas. A gente só conhece a física newtoniana. Mas a gente não conhece outras leis físicas, químicas, biológicas, por exemplo. Simples da gente entender. Jesus anda sobre as águas. Isso é uma questão para ser refletida. É um milagre que não entendemos a física por trás da história. Jesus, quando aparece depois de ressuscitado, paz esteja convosco, aparece no meio do povo, né, no meio dos apóstolos. São leis que a gente não conhece, né? O DNA, a gente sabe, tem o DNA, o ser humano foi criado com DNA, porque todo ser vivo tem DNA. A gente pode tentar manipular, pode tentar alguma coisa, mas toda vez que o DNA está errado, causa um problema, causa uma síndrome. Podemos ver isso claramente, né? Interessante observar. A gente não consegue nem entender o vírus. O vírus não é um ser vivo, o vírus é uma partícula que tem um capsídeo proteico protegendo o material nuclear em volta do DNA que ele tira do próprio ser humano ou dos seres vivos. É uma partícula que não é viva. Entendeu? E o ser humano não é capaz de criar vírus nenhum. O ser humano não é capaz de criar vírus nenhum. O ser humano é incapaz de criar qualquer vírus, embora ache que crie, mas os vírus já estão aí há muito tempo. Você vê a majestade de Deus. E essas questões de viroses tão comuns hoje no nosso meio, essa questão, agora a recente criação, disseram que o vírus da Covid foi criado. Para mim, pessoalmente, todos os vírus existem desde a queda. Os vírus são originários, são uma consequência da queda do homem. Dizer, o vírus da Covid foi criado, não sei o que, não foi criado por nenhum, já existe. Para mim, todos os vírus que estão aí, estão se manifestando agora, eles já existiam desde a queda do homem. Eles apenas estão se manifestando agora, né? O Salmo 94 é um salmo depois daquele louvor do Salmo 93, 92, 91. O Salmo 94 é um salmo de apelo a Deus como juiz da terra, para reparar as injustiças, né, cometidas contra os fracos e oprimidos. O Senhor Deus, ó Senhor Deus vingador, intervém, levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merece, contra os ímpios, Senhor. Até quando os ímpios se exultarão?
massacram o teu povo e oprimem tua herança. Aqui está falando do sofrimento, né? Do sofrimento do povo de Israel aqui nesse sentido, né? E também falando aqui das injustiças sociais que estão sendo cometidas dentro de Israel, né? E aí vem cá, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis. Feliz é o homem que tem disciplinas, como Davi fala lá, que eu preferi o castigo de Deus ao castigo humano, né? E fala que eu tenho que sacrificar aquilo que me custar, né? O Senhor não desamparará seu povo, jamais abandonará a sua herança. Aqui o salmista trata o povo de Israel como herança do Senhor, né? Voltará a haver justiça nos julgamentos, né? O Salmo 95 é um salmo também de alegria. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, a rocha da nossa salvação é Jesus Cristo. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com canto de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses. Antigamente você vê que tinha aquela noção não do Deus único que existia, mas de vários deuses, e Deus sendo o Deus supremo a todos, né? Era o tipo da teologia da época. A gente sabe que só existe um Deus, o restante é ídolo, e os ídolos são mortos, né? Mas aqui nesse contexto havia essa questão. Nas suas mãos estão as profundezas das terras, os cumes dos montes que pertencem. Aqui você está lembrando aqui, interessante, que vocês vão observar uma coisa aqui. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde seus antepassados me tentaram. Aqui Deus falando, está lembrando da época lá das águas de Meribá, né? E Massá aqui ele está sendo falado pelo líder que estava fazendo essa liturgia lá, para Israel se lembrar da rebelião no deserto, quando se rebelou lá, né? Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: são um povo de coração ingrato, não reconhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E vocês, quando fala aqui descanso, fala da terra prometida, e vocês vão perceber que eles não entraram, com exceção de Josué e Caleb, eles não entraram na terra prometida, ficaram, morreram pelo deserto, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando, nos abençoando sempre. E saibamos confiar no Senhor, que Ele é a nossa rocha, Jesus Cristo é a nossa salvação, e o Senhor reina para sempre. Amém.